E aí, pessoal, eu sou o Eduardo Jardim. Esse é o Jogo Falado Entrevista, aqui com mais um convidado especialíssimo, que com certeza vocês já conhecem. Antes de eu apresentar ela aqui, só pedindo aquelas coisas chatas de sempre, se você puder dar like no canal, o YouTube entende, recomenda mais vezes o nosso canal para mais pessoas, né? Puder compartilhar também, enfim, a gente agradece, né? Hoje eu tenho aqui a Gláucia Santiago, apresentadora da ESPN, já foi repórter há muitos anos. Aliás, eu acho que ainda é repórter, porque quem é repórter uma vez nunca se desconsidera repórter. Então, seja bem-vinda, Glaucia. Muito obrigado pelo convite, viu? Por aceitar o convite. Boa, Eduardo, eu que agradeço. Um beijo para você, beijo para quem acompanha a gente aqui também no canal, beijo ao Kaique, meu companheiro dos Tempos de Santos também, para todos vocês aí. Muito legal poder conversar, bater esse papo aqui, contar um pouquinho mais da minha história. O Kaique que está devendo mais um convidado que o Kaique fica devendo, vai ser cobrado, né? Já foi semana passada com o Antônio Marcos também. Vai ser cobrado pelos nossos convidados e com razão, tá? Exatamente. Mas começar pelo começo, né? Você Bora. entrou no esporte cedo, né? Você começou, acho que na IPTV, né? Se eu não estou enganado. E eu queria que você me falasse como foi, né? Por que você decidiu entrar para o esporte? Você já deve ter decidido antes, né? E como é que foi esse seu início de trajetória? Vamos lá, o esporte sempre foi um grande amor assim da minha vida, né? Eu costumo dizer que ir para o jornalismo acabou juntando coisas que eu sempre gostei, que sempre foram muito minhas, assim. Então, eu acho que eu juntei as minhas principais características com coisas que eu amava dentro do jornalismo. Então, eu sempre acompanhei muito o esporte, né? Eu sempre gostei de assistir a jogos, futebol, basquete. Eu sou nascida em Araraquara, na minha cidade, sempre houve uma cultura esportiva na cidade, assim. Então, eu peguei grandes épocas do basquete da cidade, do vôlei da cidade. Então, eu estava sempre no ginásio, eu estava sempre em campo, né, assistindo aos jogos. E isso sempre foi uma coisa que eu gostava, né? Sempre gostei de ir aos jogos e também ficava ali observando a imprensa trabalhar, né? E aquilo me encantava. Eu ficava vendo e falava, puxa vida, deve ser muito legal, é isso que eu quero fazer. E sempre fui de acompanhar também, né? Sempre assistindo a programas na TV, gostava de comprar jornal, eu tinha pastas e pastas de recortes de jornal, de edições especiais, rádio, que é uma coisa assim que também sou apaixonada, tinha o costume, tenho ainda de ouvir jogos no rádio. Então, eu sempre tive essa cultura do jornalismo esportivo muito comigo, né? Sempre foi uma coisa muito minha. Então, quando eu acho que eu decidi muito cedo que eu faria jornalismo, embora em alguns momentos eu tivesse pensado em outras coisas, em ser atriz, ou então em fazer algum outros cursos, mas que também pudesse me agregar alguma coisa ao jornalismo, enfim. Mas eu decidi muito cedo e eu sempre tive isso muito em mente, assim, que eu queria ser jornalista para trabalhar com o esporte. Então, quando eu ingressei na faculdade, já com essa ideia de estar no jornalismo para trabalhar com jornalismo esportivo. Mas nem sempre foi fácil chegar a isso, né? É, não só por falta de oportunidades no início de carreira, mas também em alguns momentos esbarrei com a questão de ser mulher e não ter a oportunidade para trabalhar na área esportiva, principalmente, isso lá atrás, né? Eu já sou formada, já tem quase 15 anos, então, nesse início foi um pouco complicado. Então, antes de chegar ao jornalismo diário e ao jornalismo esportivo, eu acabei trabalhando com assessoria de imprensa, com comunicação interna, fui para outras áreas, né? Porque, afinal de contas, né, era formada, precisava trabalhar, precisava entrar no mercado. E aí, quando eu vou para a TV, né, assim, muita gente me pergunta também se era um sonho da minha vida trabalhar com TV. Eu fui para a TV, mas nessa de buscar o jornalismo esportivo, era essa a minha ideia. Eu fui para a IPTV de São Carlos para um freela de 3 meses na produção, e aí fazia o jornalismo geral, fazia pautas de jornalismo geral e não só esporte, né? Porque normalmente as equipes são menores, então
não há uma divisão muito Uhum. clara. E aí lá fui ficando, acabou surgindo uma vaga efetiva e fui indo, e aí eu fui me colocando mais direcionado ao que eu queria, embora durante muitos anos na minha carreira como repórter eu levava em paralelo ao jornalismo esportivo o jornalismo geral, porque era o necessário ali no momento, né? Então eu fazia também na rua qualquer outro tipo de pauta. E você, putz, esse é um ponto que eu até fiquei pensando, pô, não sei se vai valer a pena a gente tocar ou não, mas infelizmente não tem o que fazer, né? Essa parte que você falou de faltar oportunidades por você ser mulher, é, assim, eu vendo de fora, eu acho que os canais grandes estão melhorando essa questão, porque Sport TV, a própria ESPN que você trabalha, tem mais comentaristas, apresentadoras mulheres, mas ainda assim, é uma quantidade bem diferente dos homens, né? Mas imagino, como você falou, você é formado há 15 anos, então essa questão há 10 anos atrás, até 5 anos atrás, assim, já devia ser bem pior, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você não precisa falar nenhuma causa tão chata assim, se você não quiser, porque imagino que seja, mas como é que era, assim, há tempos atrás, essa questão? Vamos lá. Claro que ao longo dos anos isso tem melhorado e tem mudado, como você mesmo falou, né? A gente já tem mais espaços ocupados, né? Na apresentação, no comentário, na narração, na reportagem, na produção, enfim, na edição, em várias funções. Mas eu costumo dizer, Eduardo, que o mundo ideal vai ser quando a gente não precisar mais falar como se isso fosse uma coisa diferente, né? As pessoas Exatamente. simplesmente perguntarem só como é trabalhar com jornalismo, não como é ser uma mulher trabalhando com jornalismo esportivo, né? Não é como é que é ser, trabalhar com jornalismo esportivo, ponto. Seja você quem for. Isso é um mundo ideal que acho que ainda está um pouco distante, embora a gente tenha avançado em algumas coisas. Mas é claro que, infelizmente, um meio extremamente machista e que, em algumas vezes, eu enfrentei algumas dificuldades. Ah, fui pedir um emprego e, olha, a gente não contrata mulher para a equipe de esporte. Se você quiser, encaminha o seu currículo para a equipe de jornalismo geral. Ou então, poxa, você é mulher, mas trabalhar com esporte demanda fim de semana, demanda alguns outros horários, e me questionaram se eu gostaria de ser mãe ou de ter, se eu tinha planos da minha vida particular que não pudessem atrapalhar na minha vida pessoal. Então, essas são algumas coisas assim que a gente vai enfrentando ao longo da carreira no mercado, que são absurdos, né? Mas que a gente ouve, que a gente enfrenta, que vê de outras colegas. Então, em alguns momentos, sim, eu tive que passar por isso, ou então, até em algum momento em que já estava trabalhando, enfrentar algumas coisas que você vê, poxa, poderia ser eu, mas ainda tem aquela coisa de, não vamos mandar ela não, manda um outro, sempre aquele Uhum. questionamento de capacidades ou de condições de estar e de fazer, né? Coisas que acho que todas nós que estamos na área enfrentamos, mas eu também, para mim, de verdade, isso nunca foi algo que me fez pensar em não seguir ou que me fez, que me desmotivou a seguir, sabe, de verdade. Lógico que chateia, lógico que, eh, dá raiva em muitos momentos, né, porque você não é uma comparação justa de profissional para profissional, acaba levando o seu gênero em conta, mas de verdade, isso nunca me fez pensar em desistir, e já muita gente, quando converso, já estudantes, às vezes tem muitas meninas que chamam aqui nas redes sociais: "Olha, gostaria de fazer jornalismo, gostaria de trabalhar com esporte, mas tenho esse receio, como é que é? Ainda existe? É fácil de trabalhar ou de entrar no mercado?". É uma coisa que ainda é muito questionada, e eu sempre digo a todas elas: "Não liga não. Você quer, é o que você gosta, vamos embora, vai atrás", né. Lá atrás, historicamente, outras estiveram nesses lugares para que a gente pudesse estar hoje também, e eu acho que a ideia é essa, né, que a gente vá aos poucos,
trabalhando, ocupando, sempre com muita competência, com muito amor ao que a gente faz. A gente sabe que muitas vezes o esforço é dobrado, né? A, a capacitação, a luta, ainda assim isso pesa. Mas, sei lá, para mim nunca foi um impeditivo de nada. Mas ao longo da carreira tive que passar, tive que passar. Ainda vale a pena, né? Pelo que você está falando, do que você, como é Ah, a sua carreira, né? vale, assim, para mim sempre valeu, né? Para mim sempre valeu, assim, sempre foi o que eu quis fazer, sempre foi o que eu quis ser da vida. Então, para mim sempre valeu, era só mais uma coisa a enfrentar, né? Então, a gente, eu acho, mulher é uma coisa muito que a gente já enfrenta muitas questões em outros ambientes, na sociedade, em outros aspectos. Então, é uma questão de resiliência e de resistência sempre. Então, para mim, essa foi só mais uma. Nada assim que me fizesse pensar que não vale a pena e que não. Eu sempre amei, continuo amando o que eu faço e não faria diferente. E hoje você está como apresentador da ESPN, né? Já está em, podemos dizer assim, um cargo mais, eu não sei se mais alto, mas é que assim, o público geral vai te ver mais do que quando você era repórter, né? Imagino, Uhum. não quem acompanha esporte assim sempre, igual a gente vê sempre, claro, mas enfim, você gosta mais dessa função? Hoje em dia você prefere ou como é que foi? Você ainda tem saudade de ser repórter, ficar na beira do campo? Você, na estreia mesmo desse ano do Bragantino na Libertadores, vocês montaram a bancada, né, lá Uhum. na Bia Bichedi, né, para fazer É. o programa de lá. E como é que foi essa questão aí? Ah, você mesmo falou no início, né? A gente nunca deixa de ser repórter. E eu acho que isso é uma característica muito legal, assim, porque eu acho que tudo compõe um apresentador, né? E dentro da TV, dentro do jornalismo, é importante que a gente saiba dos processos também, né? E eu passei por todos os processos, assim, de produção, de fechamento de jornal, de apresentação. Na IPTV em São Carlos eu já era apresentadora, né? Eu me dividia nas funções. Então eu apresentava o esporte no Praça 1, né? No jornal da hora do almoço, e ia para a rua depois como repórter, e aí fazia pautas não só do esporte, mas também do jornalismo geral, como eu contei. Então, já era algo que para mim acontecia e já era uma experiência que eu tinha dentro da minha carreira. Agora, lógico que vir para a ESPN e aí assumir um comando do Sport Center, né, com a marca ESPN, com a marca Sport Center, que é são mundialmente conhecidas as marcas, né? É um peso diferente, é uma responsabilidade diferente, e eu tive que me reinventar. Eu acho que dentro da carreira a gente vai se reinventando e aproveitando e usando toda essa bagagem que a gente traz, né? Eu acho que a minha bagagem de repórter, o que eu fazia na reportagem me credenciou muito a ser a apresentadora que eu sou hoje. E eu uso muito dessa minha formação também, né? Sempre gostei muito do ao vivo, é o que eu adoro fazer, o ao vivo, assim, é uma coisa que mexe muito comigo, aquela adrenalina, aquela coisa do improviso, isso é muito meu. Então, eu acho que essa bagagem da reportagem, assim, estruturou muito bem a apresentadora que eu sou hoje. E a gente não precisa necessariamente deixar as coisas de lado, né? Essa experiência que você citou o ano passado na cobertura da Copa América, então fazendo um trabalho de âncora, de apresentadora na rua, mediando a situação, né? E trazendo informação e ali conversando com os colegas, com os comentaristas, fazendo esse trabalho no ambiente de externa também. É meio que essa a ideia. E eu gosto muito de estar no estúdio e gosto muito também de ainda voltar para a rua, de reencontrar muita gente, né? Que legal de estar na rua é isso, reencontra as outras equipes, os outros companheiros dos outros veículos, aquela coisa legal, e de sentir também o ambiente, o clima, isso é bem gostoso. É muito comum que as pessoas perguntem, ah, mas você prefere esse ou aquele? De verdade, são coisas que eu gosto, os dois, né? Essa questão de estar ao vivo e essa
pluralidade das coisas, assim, e eu acho que as coisas se complementam, não, uma não exclui a outra. Então, assim, eu consigo fazer, estar no dia a dia do estúdio e de vez em quando também voltar para a rua e fechar reportagens também, não só no ao vivo, e gosto muito de poder conciliar essas coisas. Você falou dessa sua bagagem, já vou pegar esse gancho que eu queria te perguntar também. Você teve bagagem de, acredito que você deve ter passado em muitas, você é de Araraquara, né, como você já falou, você deve ter passado em Uhum. muitas cidades assim de interior, né, fazendo, seja a trabalho ou não, enfim. E você, no seu Instagram mesmo, você posta muita coisa de camisas dos times do interior, né? E eu não sei se isso é coisa de jornalista esportivo ou não, né? Mas normalmente a gente coleciona muito dessas camisas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Você tem umas lá bem legais, a do Noroeste, por exemplo, do Novo Horizontino, e você sempre posta lá, né, uma historinha do clube, explica um pouquinho e põe a camisa, enfim. Queria que você contasse um pouquinho quais você tem, qual a mais curiosa que você tem aí, por exemplo. Nossa, eu tenho muita camisa, nunca parei para contar, porque também, você quantas você tem? Não sei, vou ser honesta. Eu cresci, né, no interior e assim, o futebol do interior me é muito próximo a mim, né, porque eu cresci assistindo. Foi no assistindo ao futebol do interior que eu me apaixonei por isso, né, que era a minha primeira experiência. E depois trabalhando também. Então, eu fui forjada pelo futebol do interior de São Paulo como profissional e pessoalmente, né? Então, eu tenho um carinho muito grande por essas histórias que eu vivi, por essas histórias que eu contei, por essas pessoas que eu conheço. Isso é uma coisa assim que eu levo comigo com muito carinho. Fazem parte da minha história, assim, em todos os sentidos. Então, colecionar as camisas, eu adoro camisas de futebol, eu uso no meu dia a dia, assim, às vezes vou trabalhar com camisa, uso para treinar as camisas, e aí eu fui ganhando, e também as pessoas que sabem dessa minha coleção, sabem que eu gosto, também me mandam, amigos, gente que trabalha na área ou não, né? Então, foi crescendo. Puxa, do interior eu tenho muita coisa legal, assim, pelos clubes que eu cobria o dia a dia, os 2 times de Rio Claro, por exemplo, o Rio Claro e o Velo, ali da região que eu cobria muito, o Rádio de Mococa é uma camisa muito legal, que já é um clube sem atividade hoje, tem do São Carlos Futebol Clube, eh, tem Matonense, tem que era ali a minha área mais próxima. E fora os outros que eram clubes que eu cobria dentro dos campeonatos, mas não fazia o dia a dia, como você falou, o Noroeste, o Novo Horizontino, e que aí depois, aos poucos, você vai pegando amizade com o pessoal e vai pegando as camisas e também sabendo um pouquinho das histórias, né? Que eu sempre gostei muito de conhecer as histórias dos clubes. E eu tenho muita coisa curiosa, assim, não consigo pontuar uma. Às vezes, times que iam jogar na região, Copa São Paulo, que eu fiz muitas edições de Copinha, muita, muita, e sempre aparecia aquele time mais, mais A copinha é desconhecido, um galera. antro, né, de É uma curiosidades. coisa maravilhosa, assim. Eu amava fazer a Copinha, me identificava muito com aquela galera, assim, que tinha aquele sonho e tal. Então, eram histórias incríveis. E aí eu vou juntando, assim, onde eu vejo também uma camisa legal, ou quem sabe me manda. E aí eu juntei também essa coisa de gostar das camisas e ter pela curiosidade. Tem algumas que eu nem uso, mas que tem a curiosidade e que tem alguma uma história muito próxima. Eh, e eu acabo ou angariando algum amigo, sabe: "Ah, eu tenho, eu te dou". E, assim, é legal. Tenho camisas históricas, sei lá, aquela Carijó do Bragantino, da década de 90, aquele time histórico, então é bem legal. Tem algumas coisas bem curiosas, assim, nessa coleção e que eu tenho muito muito apreço. Camisa do Noroeste, por exemplo, é uma que foi o último post assim que eu vi lá. Você falei, É, caramba, essa é uma que era um time bem tradicional, né? Era, não, perdão, é. mas tipo, disputava bastante primeira divisão, né, com frequência. Hoje em Uhum. dia até um pouquinho menos, então é bem legal, né, você ter esse tipo de contato ainda.
Mas falando assim ainda de esportes, vamos subir agora um pouquinho de nível, né? Só um pouquinho, falar agora da seleção brasileira. Você está fazendo o Pod Copa, né? Que é o podcast que você faz com o Mauro Naves. Você está curtindo essa cobertura já? Você vai para o Catar ou não? Vai fazer o Sport Center daqui? Como é que vai ser? Eu vou para o Catar, estou na equipe que vai para a Copa. É a Essa vai ser a primeira minha Copa, primeira. Causa? Que você É a vai minha cobrir primeira, é a minha primeira presencial? Copa em loco, sim. Quando a Copa foi aqui no Brasil, eu estava na IPTV, né, em São Carlos, e aí naquele momento tem a IPTV em Campinas, né, que é a base da afiliada. Na Copa, então, aqui no Brasil, eu fiquei em Campinas com a equipe da IPTV, mas a gente fazia cobertura muito mais local. A Nigéria estava hospedada em Campinas e eu ficava ali acompanhando a seleção da Nigéria nos treinos, eles treinavam no Brinco de Ouro, e ali porta de hotel e tal, mas eu não viajava com a seleção, né? Então, quando eles iam para os jogos, eu não viajava. Então, foi essa cobertura minha na Copa aqui no Brasil. E aí, assim, em loco, agora, para estar no dia a dia, para estar nos jogos e para estar com a seleção brasileira, é a minha primeira Copa, então é a minha primeira grande experiência e é a realização de um sonho, né? De um sonho de vida, de um sonho de carreira, assim. Eu fiquei muito feliz quando chamaram a gente, o grupo que vai para a Copa, né, na ESPN, fizeram uma reunião conosco para comunicar que nós iríamos e, assim, para mim foi assim, uma coisa até surpreendente, porque, sei lá, de verdade a gente nem espera, e sei lá, para mim foi, eu não sei nem descrever, sabe? Eu fiquei muito feliz, assim, eu brinco que talvez a ficha caia a hora que a gente estiver no Catar, né? Que você fala, poxa, vamos para a Copa. E eu falo isso assim com muita alegria mesmo e sem medo de ser feliz, de dizer que depois de tanto tempo chegou essa realização, assim. Então, para mim, essa é a palavra dessa Copa. E, e essa história do podcast surgiu muito da nossa experiência do ano passado na Copa América, né, que foi aqui no Brasil, e eu também fui para a cobertura, e eu e o Mauro, nós formávamos uma dupla, né? Então, eu como apresentadora ali, barra repórter, ele como comentarista barra repórter, e a gente estava sempre junto fazendo essa tabelinha nas entradas, e enfim, acompanhando os jogos, era a nossa dupla fixa dessa cobertura. E depois, quando a gente voltou, conversando e tal, né, com essa coisa crescente dos podcasts, a casa também começou a ter mais espaço para podcasts. E aí, eu conversando com o Mauro, eu falei para ele: se a gente criasse um podcast para falar de seleção brasileira, já entrando nessa onda de Copa do Mundo também, né? Para esse ano é o assunto, não tem como. E aí a gente apresentou esse projeto, o pessoal abraçou, achou bem legal e, lógico, né, oportuno pelo ano, pelo momento. E aí a gente está com ele, a gente começou exatamente 6 meses antes do início da Copa do Mundo, né? Foi uma data marcada, assim, então, há 6 meses antes da Copa, a gente lançou o Podcopa. E tem sido muito legal, assim, porque ouvir as histórias das Copas pelos personagens, a ideia é bem essa, né? Trazer as histórias de Copa do Mundo com personagens que marcaram a história da seleção brasileira e também projetar e ver pelo olhar desses caras o que eles acham, o que eles esperam, o que eles veem dessa seleção que vai para o Catar e estar em contato com ídolos, assim, né? Isso é muito bacana. A gente gravou com o Ronaldo Fenômeno, gravamos, ainda não foi ao ar, com o Rivelino, e aí vai passando, você fala, nossa, passa um filme na tua cabeça também, né? De gente que você viu jogar e que tem aquele carinho afetivo, aquela lembrança, aliás, né? Perdão, aquela lembrança muito afetiva de seleção brasileira, porque viu aquele cara jogar, ou então aquele que você ouvia histórias e sabe do peso que aquela pessoa tem, né, no contexto do futebol brasileiro. Então tem sido uma experiência muito legal, assim. A gente tem se divertido bastante gravando com esses personagens e já também entrando nesse clima de Copa do Mundo.
E você já sabe o que você vai fazer lá na Copa mesmo? Tem já função definida ou eles vão te passar depois ainda? A gente ainda não tem muito definido assim, né, como vai ser a distribuição. A gente tem uma equipe legal até de pessoas que vão, assim. A ideia é que a gente faça mesmo o dia a dia da seleção brasileira, mas ainda isso vai ser alinhado um pouco mais adiante, como vai ser, quem fica com o quê, né? A gente ainda vai ser mais brifado sobre isso. Mas a ideia é que a Uhum. gente faça a cobertura mesmo do dia a dia da seleção brasileira. Aproveitando já, está confiante para esse ano? Você acha que esse ano o Hexa vem? Ah, tem que sair o Hexa esse ano, né? Puxa vida. Tem alguns sinais, assim, por exemplo, a final da Copa do Mundo é no dia do meu aniversário. Então, É, gente, eu olha vou só, tá estar lá, vendo? é no dia do meu aniversário. Tem que ser com o Hexa. Eu não tô pedindo muito para a seleção brasileira, só tô pedindo para eles me darem o Hexa no dia do meu aniversário, entendeu? São sinais, gente. Mas eu tô confiante. Eu acho que assim. é, Até mesmo do que a gente tem conversado muito, né? Não só entre nós ali na TV, mas também nessa de fazer o bate-papo no podcast. Claro que tem várias seleções sendo apontadas como favoritas, e todo, assim, o Brasil sempre entra como um dos favoritos, né? Mas eu acho que o Brasil vem numa crescente. Eu acho que alguns ajustes importantes vêm sendo feitos nessa reta final e preparatória para a Copa do Mundo, sabe? Então, me dá confiança, assim, de ver o que vem sendo feito e até também vendo com as outras seleções. Eu acho que dá para acreditar, sim. Eu acho que, claro, o Brasil, como eu disse, sempre colocado entre os favoritos e acredito que a gente pode ter essa confiança de que vai para brigar pelo título. Esse ano, eu falando por mim aqui, eu estou muito mais confiante do que em 2018. Acho que tá de uma forma bem assim, tudo caminhando, todos os caminhos estão levando assim, vendo de fora, né, claro, mas vamos ver até lá, né, como fica. Você falou também na Copa América, né, que vocês cobriram aquela final contra a Argentina. Eu também chegava no Brasil como favorito. Não sei você, mas foi surpreendente perder aquela final assim? O que você acha dessa partida em específico, né? Eu não diria surpreendente. É lógico que a gente chega numa confiança mais alta, né? Poxa, mais uma vez, o Brasil numa decisão, embora com condições muito diferentes, mas jogando no Brasil, mas a gente ainda atravessava a pandemia e tal, um público reduzido na final. Mas do lado da Argentina, o que eu senti assim, era essa necessidade até de ter um título, de que o Messi fosse campeão em algum momento com a seleção principal da Argentina. Então, havia, do meu modo de entender, até esse fechamento, essa comoção da própria seleção argentina para que isso fosse possível. E claro que eu aponto a Argentina também entrando muito forte nessa Copa. Eu acho que também vem nessa esteira aí dos favoritos também. Então, eu não acho que foi surpreendente, ainda mais dentro de um clássico, né? Dentro de um jogo do tamanho que é um Brasil e Argentina. Então, lógico que a gente, falando como quem estava ali fazendo a cobertura, com o Brasil campeão, a cobertura ganha um outro peso, é uma outra coisa e tal. Mas olhando o jogo ali e olhando também esse contexto histórico de ver o Messi campeão, de ver tudo isso, né? A gente também viu a história acontecendo ali, também teve esse lado interessante. Mas eu não acho que tenha sido surpreendente. Eu acho que era uma coisa possível pelas duas seleções, por todo o histórico, pelo momento. Então, me acontece, né? Alguém tinha que sair campeão. E eu acho que da Copa América para cá, algumas coisas também evoluíram bem dentro da seleção brasileira, né? Talvez não ter sido campeão, ou de alguma forma também fez repensar algumas coisas. Acho que dá para ver por esse prisma. O Brasil que perdeu a final para a Argentina por 1-0, né? Foi a única derrota
do Brasil na competição, né? E acho que de lá para cá nem teve outra, né? Se eu não me engano, não teve nenhuma outra derrota da seleção. Não. Também acho que a Argentina vem muito forte. Aliás, para mim, o título não sai da América do Sul esse ano. Fica entre uma das duas. Sim, Mas vamos torcer para que venha para o a nosso ver. lado, né? Glaucia, você falou também, ainda falando do podcast, você falou dessa parte que é entrevistar um ídolo como o Ronaldo. Você entrevistou o Kaká também, que para mim é um dos meus maiores ídolos assim no futebol. E como é que é essa situação, assim? Porque se eu pensar em entrevistar, falando do Ronaldo específico, o Ronaldo é um dos caras que eu tenho ali, um bonequinho ali, tem 3 bonequinhos do Ronaldo ali, tem um no Real, Uhum. um no Barcelona e um na seleção. Então, é um cara que, por exemplo, eu sempre admirei demais. Só de pensar em falar com ele, acho que eu ia me tremer todo. E você, como é que foi essa experiência? Você entrevistou também os caras mais novos, né? O Léo Ortiz mesmo, que pode ser um Uhum. dos convocados para a Copa, enfim. Sim, sim. Como é que é essa diferença assim de papo? É muito legal. É claro que quando você está ali diante de um ídolo, a gente vai acostumando com o trabalho assim, né? Encontrar grandes figuras e tal. Mas é lógico, quando você está ali diante de um grande ídolo, em algum momento você pensa, né? Fala, nossa, é o Ronaldo. Eu acho que da minha geração, que a gente viu jogar, foi um dos maiores, assim, né? Se não o maior, por tudo que ele fez, e, enfim, pela carreira e pelas características. Tem um apelo muito grande. E aí, a hora que você está ali diante desses caras, é claro que você para e pensa, né? É o Ronaldo. E é muito legal, é diferente, óbvio que é diferente, né? Sei lá, uma mística no cara ali, né? Você para e se coloca diante de um ídolo, mas você também tem que trabalhar o profissional, né? Então, é saber dosar isso. Mas é emocionante, não deixa de ser, não deixa de ser algo que você fala, poxa, que legal que eu pude estar com essa pessoa, que eu pude entrevistar essa pessoa, que eu pude conhecer. Muito embora a maioria dos entrevistados a gente esteja fazendo de forma virtual, né, que não só por ser o podcast, por ser áudio e tal, mas que também é um formato que veio mesmo e ficou até para facilitar algumas coisas. É muito legal quando você conversa com essas pessoas, quando você conhece essas pessoas e tem essa oportunidade de fazer um bate-papo até mais longo, porque muitas vezes na reportagem ou em algum evento, alguma coisa é rapidinho ali, é 2, 3 minutos, 5 minutinhos de papo. Agora você sentar e ficar ali quase uma hora conversando com essas pessoas, meia hora, como foi o caso do Ronaldo, porque a gente tinha um tempo limitado por assessoria, mas e aí é diferente, né? Porque aí você pode ter esse tempo a mais de conviver com essa pessoa, de bater um papo, de saber qual é que é a ideia. É muito legal, é uma das coisas que a nossa profissão traz, né? De poder encontrar ídolos, de poder trabalhar com ídolos, de poder. Que é claro que todos nós um dia imaginamos trabalhar com isso e estar ao lado dessas grandes pessoas, né? Desses grandes nomes. Então, é algo diferente, assim, é algo muito legal. E ainda para encerrar esse assunto de seleção, Glaucia, quem foi o Hum. maior jogador que você viu assim atuar pela seleção? E não sei nem se é o seu maior ídolo, mas o maior que você viu atuar mesmo? Pela seleção. Bom, eu acho que o Ronaldo, pelo contexto, embora tenham outros aí, o Romário, também pela Copa de 94. Se a gente for. A gente normalmente vai direto na turma da frente, né? Sim, Mas se sim. for pensar por história também, pô, o Cafu, tudo que ele representou para a seleção brasileira e o tempo de seleção brasileira. Na Copa de 2002, a gente pode pegar muitos personagens, o Rivaldo, que fez uma baita Copa. Então, tem alguns caras, mas eu acho que se fosse para escolher um das Copas que me marcaram e que assim, eu acho que seria o Ronaldo. Eu acho que ficaria com o Ronaldo.
É como você falou, né? O cara que acho que da geração assim é o que todo mundo mais olha, e fala, nossa, é o É. Ronaldo. E eu acho que entra até num contexto geral do que foi, né, da simbologia dele de lesão e de voltar e de jogar em alto nível e do que ele tinha como atleta, assim, né? Ele era muito completo, de arranque, de explosão, de um cara. Então, eu acho que eu ficaria com o fenômeno. Não, o cara que tem um apelido de fenômeno, né? Não é à toa. Exatamente. Agora, até mudar um pouquinho de esporte, você falou que sempre gostou de acompanhar outros esportes, né, e tal. É, hoje, trabalhando na ESPN, assim, eu acredito que você tenha mais essa possibilidade de ver mais de perto, né? Uhum. Qual o segundo esporte, assim, que você mais gosta de assistir e trabalhar, eu acho que no geral, né, para você cobrir, mas enfim. Basquete, sempre foi o basquete, assim. Uma outra paixão que eu tenho é o basquete. E principalmente o basquete nacional. Sempre gostei muito, porque também cresci assistindo ao basquete nacional e vendo grandes equipes. O interior de São Paulo sempre teve muita tradição também no basquete. Uhum. Para quem é ali da minha área, se lembra muito bem, começo dos anos 2000, os jogos entre Araraquara, né, que era o time da Uniara, e o Coque Ribeirão. Aquilo era maravilhoso, assim, eram jogos quentíssimos e de uma disputa de alto nível, de grandes jogadores do basquete brasileiro, jovens que estavam chegando. Então, aquilo era a referência assim para mim. Eu sempre gostei muito. E pelo interior de São Paulo tinha o time de Limeira, que também grande time, Assis, Rio Claro, que teve uma tradição enorme também em basquete. Então, eu sempre gostei muito do basquete e o basquete nacional assim continua sendo uma coisa que eu gosto demais de acompanhar e de conhecer as pessoas e de estar no meio. Recentemente a gente foi fazer uma reportagem com o Elinho, né, técnico de Franca, que o Franca, com toda a tradição, com toda essa história que tem no basquete brasileiro, foi campeão do NBB pela primeira vez nessa temporada agora, embora seja o maior campeão brasileiro, mas antes do NBB, né, da criação da liga. E para mim aquilo ali é voltar também numa história assim do tempo, né? Bater um papo com o Elinho foi muito legal, porque ele também é um símbolo desse basquete brasileiro, ele, o pai dele, e ali do interior também, pela história de Franca. Então, o basquete é uma coisa que eu gosto muito, tentei jogar, tá? Eu sou. Jogava na escola, eu era pivô mesmo, porque eu sempre fui a mais alta da galera, mas aquela pivô da marcação, né? Assim, habilidade zero para a pessoa. E é o esporte assim que eu gosto demais, assim, que eu tenho muitos amigos também no meio. Já que você falou do NBB, eu vou aproveitar, até repetir a pergunta, porque o último entrevistado nosso aqui foi o Denis Botana, do blog Bola Presa, né? Que fala Uhum. demais de NBA principalmente, mas também do NBB. E ele foi um cara que trabalhou no Paulistano como assessor um tempo. Eu perguntei para ele o que ele achava que faltava para o NBB atingir o público geral no Brasil, porque você falou de basquete, eu também adoro basquete, só que eu assisto muito mais o NBA do que o NBB. Sim. E eu acho que até falta um pouquinho essa transmissões, enfim, mas queria saber de você, o que você acha que falta para o NBB atingir o público geral? Porque o pessoal gosta de basquete, o brasileiro gosta de basquete, muita gente aqui em Santos mesmo, você vai em qualquer quadra do Rebouças, do Quebra-Mar que agora tem sempre gente jogando, então, assim, não é que o pessoal não gosta. O que você acha que Não. falta para atingir, assim? Tem um público muito fiel ao basquete, né? Você vai aos jogos aqui nos clubes aqui de São Paulo, sempre com público no ginásio, com bastante gente. Tem muito. Eu acho que essa questão mesmo de divulgação, talvez, de incentivo mesmo, de mídia, né? Eu, eu tenho para mim que a gente também precisa fazer muitas vezes a meia-culpa nossa, sabe? Do que de como a gente, entre aspas, vende, né, esses nossos campeonatos, esse produto nacional, né, de como isso chega ao público também. Então,
Eu acho que muito se discute em relação ao futebol, e o futebol sempre aparece em primeiro plano, né, por tudo, pelo investimento até aqui no Brasil. Se você for parar para ver, se você pegar as divisões menores, acesso e tal, não há também um incentivo maior. E aí isso também vai acarretando em outras coisas, fechamento de clubes, a falta de patrocínio e tal. E aí você vai para um outro esporte como o basquete, que já também muitas vezes carece disso, é ainda mais complicado de você segurar, de você manter, de você ter um nível legal de trabalho, de tudo mais, e de investir no esporte. E o investimento, a gente diz, não só o financeiro, o investimento em categoria de base, o investimento em formar atletas, né? E assim, os clubes mais tradicionais do basquete no Brasil ainda têm esse trabalho, mas muitos times acabaram fechando, época de pandemia ou até antes disso, justamente por conta de falta de investimento e de não conseguir segurar esse trabalho de alto nível, porque é óbvio que tem um custo e que tem um custo alto, né? Então, eu acho que essa questão até de divulgação, ou de incentivo a termos o esporte mais na mídia, de fazer algum outro tipo de venda disso, eu acho que ajudaria bastante, porque existe esse público, quem curte o basquete, claro, o NBA é esse fenômeno mundial que é a NBA, né? Não dá para negar. E a gente sabe o quanto também eles investiram nesse negócio para que ele fosse o fenômeno que ele é hoje, né? E que ele se tornou, enfim, e que já vem de anos que a gente cresceu também assistindo NBA, já como referência do maior basquete do mundo. Mas eu acho que essas políticas de incentivo mesmo, de mídia e de divulgação, para dar um boom ainda maior. O NBB chega esse ano à sua 15ª edição. Então, são 15 anos da Liga, né? 15 anos da Liga no Brasil, e de como a Liga também foi aos poucos se fortalecendo e conseguiu manter algumas equipes muito tradicionais aí em atividade. É até uma história que a gente está pensando em contar um pouco mais a fundo, também em alguma reportagem, algo assim, para entender também esse fenômeno do basquete brasileiro e que momento ele passa, sabe? Mas eu acho que a questão do incentivo e de mídia e de tudo mais é fundamental, sem dúvida, né? Porque é um produto, é algo que precisa ser visto, ser mostrado, né? Uhum. E você bem falou essa parte de fazer uma meia-culpa. Você acha que a mídia, no geral, assim, também fala pouco? Porque há pouco tempo, não, já há um bom tempo, passava até a final na Globo, em TV aberta, né? Só que tinha que ser, assim, um jogo uma vez, domingo de manhã. E não era a Uhum. mesma coisa, né, do restante dos playoffs, por exemplo. É. Eu acho que sim. É ter esses espaços, né? Se você oferece isso, você tem. Vamos pegar aí como um exemplo uma coisa talvez mais prática e que tenha acontecido, que é o futebol feminino, né? Ah, não dá retorno, ninguém se interessa, não sei o quê. E, e os campeonatos foram aparecendo, os campeonatos foram ganhando espaço na mídia, de transmissão. Pode não ser todo domingo, pode não ser quarta e domingo, pode não ser todos os jogos, ou na mídia tradicional, aspas, né? Não ser na Uhum. televisão, ser em streaming, em plataforma, mas aos poucos foi ganhando esse espaço e foi mostrando que sim, havia um interesse, havia do outro lado quem queria consumir aquilo ali, aquele futebol, aquele produto, aquele jogo. Então, assim, eu acho que é bem esse o olhar, né? De achar esse ponto, de achar onde isso se encaixa, e que tem sim, tem um público, tem um espaço para isso. Tá certo. E para a gente está chegando no final aqui, para não tomar mais o tempo da Glaucia, eu Uhum. queria que você falasse em relação à transmissão, assim, que você já trabalhou na sua carreira, pode ser de qualquer esporte. Qual foi a que mais, assim, que você mais falou, caramba, esse foi o trabalho da minha vida, ou talvez assim, o melhor dia, não sei, falando profissionalmente só, claro.
Você diz de jogos, assim? De jogos, pode ser, ou pós também, enfim, o dia que tenha mais te marcado, assim. Tem muita coisa marcante e cada qual, assim, por uma particularidade. Eu sempre me lembro, e a gente estava falando do basquete, final do NBB de 2017, para mim foi muito legal, eu fiz a série final entre Bauru e Paulistano, o Bauru foi campeão, e para mim, particularmente, além de ser o basquete, além de eu estar fazendo uma decisão de campeonato, com muita gente que eu via jogando e depois passei a entrevistar, o jogo final, o que valeu, a série foi até o quinto jogo, foi no Gigantão, em Araraquara. Foi onde eu cresci assistindo ao basquete. Então, para mim, aquilo tinha uma simbologia enorme, assim, né? Por todo o contexto. Então, aquilo foi uma coisa que me marcou dentro dessa história. Cobertura que eu contei para vocês da Copa de 2014 no Brasil, de estar ali ao lado da Nigéria, embora eu ficasse ali mais próxima só no dia a dia deles e não fosse aos jogos, foi muito legal também, porque era desafiador, você tinha que buscar informação de uma seleção que era extremamente fechada e o trabalho era ali na porta de hotel, a gente brincava que a gente dormia na porta do hotel, mas eu acabei fazendo amizade com família de jogador, com gente, de repente nós estamos lá, chegou o Canu, e aí, poxa, dá uma entrevista, e ele foi extremamente educado e parou e conversou com a gente, então foi muito legal isso também, né, assim, de fazer esse dia a dia de uma seleção e com caras de renome internacional e ter até um retorno, porque eles também viam que a gente estava o dia inteiro ali, então às vezes você ia fazer o treino no Brinco de Ouro, os jogadores já vinham, brincavam com a imprensa, sabe, tem fotos deles pegando nosso microfone, brincando com a gente, os jogadores ali da Nigéria e tal, tinha o Mikel, e eles ali brincando, então era muito legal isso. Também foi uma cobertura que me marcou bastante. Essa da Copa América do ano passado também, porque foi a minha primeira cobertura de seleção brasileira, de acompanhar a seleção brasileira. E também tem toda essa história, né, que a gente vê um jogador chegando no auge e eles falam, poxa, estar na seleção é o auge. Para a gente, jornalista também, estar com a Sim. seleção é o auge, né? Então, me senti convocada naquela cobertura. Essas são algumas, mas tem muita coisa assim que às vezes eu paro, lembro, penso, e para mim tem um significado assim, um carinho muito grande. Só para encerrar essa da Copa América também, que eu lembrei, você falou que foi a primeira convocação que você teve, até usei o seu termo, você assistiu um título do Messi, por exemplo, e assim, é uma coisa que é muito difícil para nós, eu digo nós brasileiros, que não é todo mundo que tem condição de ir no estádio ver o Messi, né? Uhum. Eu fui na Copa América de 2019, assisti a disputa de terceiro lugar lá em Itaquera, aí, né, em São Paulo, entre Argentina e Chile, e ele foi expulso, muito obrigado, né, Messi, com 40 minutos. E eu imagino como foi para você ver o título dele, o primeiro título dele, até então ninguém sabia se ia ser o único, agora ele ganhou a Copa entre Argentina e Itália, né? Mas você viu no estádio, né? Como é que foi para você? É. Não sei se é o maior jogador, assim, porque quando eu penso, é o maior jogador que eu vi em um estádio na minha vida, assim, ao vivo, entendeu? E você viu o título É, dele, entendeu? foi muito legal, foi ver a história acontecer, né? É aquela coisa de você ver a história acontecendo no local. Isso é maravilhoso, assim. Claro que assistir esses caras jogando ali de perto é diferente, é especial para a gente também. Ah, você trabalha com isso, trabalho, mas a gente ama futebol, a gente tem os ídolos, a gente reconhece os craques, e aí você está ali, vê a história acontecer, vê o Messi jogando, é muito legal, foi muito legal. Foi o que eu te disse antes. Lógico, por um contexto, Brasil campeão, daria um grande finale na nossa cobertura, daria, mas por que não também esse título da Argentina também trouxe isso, né? A gente, num fato histórico, a Argentina Uhum. campeã ali,
diante de um Brasil e com o Messi em campo, então fica também essa coisa, né, eu estava, né, eu acho que é uma lembrança também muito legal. É isso, a gente está encerrando aqui. Só agora agradecer a Glaucia pela participação. Muito obrigado por bater esse papo com a gente, ter tomado o seu tempo. Desculpa ter tomado tanto do seu tempo. E, por favor, pode Jamais. encerrar falando do que você quiser, fazer jabá. E depois eu vou deixar até o link do Podcopa aqui embaixo, porque para ficar na descrição para vocês acompanharem. Por favor, é o espaço do merchan, né. Eduardo, vamos lá. Primeiro agradecer a vocês pelo convite, foi um prazer enorme estar por aqui, estou sempre à disposição. É sempre legal poder bater papo, poder contar história, poder relembrar algumas coisas. Então, também para quem nos acompanha, estou aí nas redes sociais, estou à disposição, quem quiser adicionar e bater papo, dúvidas, sugestões, estamos abertos. Bom, nosso Podcopa, que você disse que vai deixar o link aí, agradeço, vai ao ar todas as quintas-feiras em todos os tocadores de podcast. Tá aí, toda quinta-feira tem uma edição nova, tem um novo convidado, tem muita coisa legal por aí. Nessa quinta-feira já é Mauro Silva, o nosso entrevistado, também foi um papo sensacional, um baita profissional, assim, então já deixo aqui para essa próxima quinta-feira a turma ficar ligada aí no nosso Podcopa e também aí na ESPN, no Sport Center, todos os dias às 4 da tarde, é a minha edição do Sport Center da tarde, mas também, vez ou outra, estou à noite, então é só acompanhar aí na ESPN, a gente vai se encontrando. E, mais uma vez, agradecer pelo carinho. A audácia de pedir para a apresentadora da ESPN fazer seu jabá aqui. Essa é a Mas situação. a gente precisa, gente, me ajuda. Não, que isso. Quanto mais público conseguir, melhor, né? Se uma pessoa for lá acompanhar, já valeu alguma coisa. Vem com a gente, né? Poxa vida, é isso. Obrigada, Eduardo. Mais uma vez, estamos juntos. Precisar, estou por aí. Pessoal que acompanhou essa entrevista, por favor, deixa o like aí, comenta o que você achou. Sugestões de convidados, sempre, a gente está sempre aberto a escutar. E é isso. Até uma próxima. Valeu! Valeu!